sociedade é um ponto que ela não precisa de governo nenhum, não precisa de lei, não precisa de alguém dizer para ela o que ela tem que fazer. Ela vai estar auto-organizada, consciente, a um ponto que ela vai se respeitar e não vai precisar de uma lei universal para pessoas diferentes. A sociedade tem todas as suas diferenças e através desses líderes eles jogam coisas padronizadas, querem padronizar tudo, querem que as pessoas sejam iguais. O anarquismo prega cada um ser você mesmo e respeitando o espaço do outro. Isso é mais ou menos isso. E como você acha que tá o movimento hoje em dia? Bom, o movimento anarquista propriamente dito, ele não existe mais, como no começo. Mas ainda rola, tem muito anarquista. O Jô Soares é um anarquista disfarçado, mas não sabe. Por exemplo, ele tá numa rede capitalista, que é a Globo, totalmente ali vivendo daquilo, mas eles precisam dele ali dentro. É o anarquista mais irônico do Brasil, porque eles precisam dele ali dentro e ele tá mostrando coisas sobre a própria Globo. Ele mostra vídeos de censura, mostra toda a sujeira que a Globo fez lá atrás. O tempo de comédia dele era totalmente crítico ao sistema, e mesmo assim ele continua lá, porque ele dá audiência. Então ele está fazendo uma conscientização silenciosa dentro do meio capitalista. Mas o movimento anarquista hoje, propriamente dito, não existe mais. Existem alguns movimentos aí que fazem alguma coisa e tem passe livre, tem movimento estudantil, com alguns com ideal anarquista, mas nada de dito mesmo. Tem em Amsterdã, por exemplo, ainda tem o Squat. O Squat é a ocupação punk, que você ocupa uma casa e faz ali um espaço punk e tal, não paga imposto, faz um centro de, digamos, de cultura, que você espalha a cultura anarquista ali, a cultura punk, faz os zines, né? São pequenos livretos punks, assim, falando da ideologia, falando do contexto, mostrando arte, tudo. Mas no Brasil, por exemplo, não tem nada assim do anarquismo puro mesmo sendo aplicado. Tem um bando anarquista perdido por aí. E você acha que o homem saberia viver numa sociedade sem leis? Então, é aquilo que eu tava falando, ele tem que se desenvolver para chegar nisso. Então por isso que eu como punk, por exemplo, trabalho na conscientização. Mas não na conscientização em grande massa, que hoje isso daí não funciona mais. Antigamente você podia juntar uma galera, botar cada um uma metralhadora na mão, sem fazer uma revolução. Hoje em dia a revolução é de ideia, porque o Estado está muito mais armado que o povo. Mas se o povo se conscientizar, unir e correr contra isso, consegue sim viver na sociedade anarquista sem problema nenhum, sem lei. Porque daí daí a minoria vai ser fora disso, né? E daí a sociedade como um todo vai conseguir combater. E chegar nesse ideal aí. Mas é uma utopia ainda. Por que é uma utopia? Bom, uma utopia porque a gente vive numa sociedade totalmente alienada que, por exemplo, eu posso lutar, infectar todo mundo que está à minha volta com essa ideia e mesmo assim eu vou morrer e não vou ver isso. Porque é uma massa muito grande e foi um problema que foi se agravando há muitos anos, desde o homem primitivo. Então é visto como uma utopia ainda, né? Mas isso pode mudar de repente, né? E você acha que o homem vai conseguir viver sem a chegar a um ponto de não viver sem leis e tal? Você acha que Pois ainda é é que possível? na verdade isso por bem ou por mal vai acontecer, seja com princípios anarquistas ou não anarquistas. Que vai estar chegando num ponto que o mundo está entrando num conflito tão grande que as leis não estão fazendo tanto efeito assim. Porque quem está fazendo a lei é corrupto também. O ser humano é corrupto, entende? Então não existe um ser humano que não seja corrupto que possa chegar lá e falar não, eu vou organizar isso daqui, entende? A anarquia também é contra a hipocrisia, porque as leis são hipócritas. As leis impedem a sociedade de pensar. Eu estava falando da questão da lei do cigarro, por exemplo. A lei está impedindo a pessoa de pensar que tem uma pessoa do lado dela que pode se incomodar com aquilo. Ela podia pensar, isso impede, as leis impedem a relação do ser humano. Vai chegar a ideia deles é chegar num ponto que os seres humanos sejam robôs que trabalham, durmam, se divirtam, que vivam dentro daquele ciclo que eles querem, só produzindo, entende? Tipo, uma relação totalmente profissional e nada de coração. Então, uma sociedade totalmente fria. A sociedade está caminhando para isso daí. E como é o seu dia a dia? Você é engajado em alguma coisa do movimento? Então, o que eu tô fazendo aí, tá, claro, tem relação aí com uma galera estranhede e tal, que faz os movimentos passe livre, faz uma porção de coisas aí com o ideal punk anarquista. Eles fazem shows independentes aí, tem um Squat aqui em Curitiba, tem dois na verdade.
estão fazendo essas coisas assim voltadas para isso. Mas eu, na verdade, eu sou um tanto individualista nesse ponto. Eu faço arte, faço poesia, tudo com esse ideal anarquista, voltado para o punk, zines de conscientização, mostrando minha ideia, tentando primeiramente alcançar quem está à minha volta, conscientizar as pessoas que convivem comigo. E daí também tem muita coisa que precisa ser mudada na gente. Se não adianta você querer mudar o mundo se não arruma nem seu quarto.